Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Todos acharam, amém? Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite. Precisamos aprender, precisamos crescer, enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, e a Tua palavra, Senhor, nos ensina a ter uma vida de vitória. A Tua palavra nos ensina a ter uma vida de conquistas, mesmo diante dos problemas. A Tua palavra nos garante que em Ti nós somos mais do que vencedores. Portanto, querido Espírito Santo, fala conosco, nos ensine através do poder da Tua palavra, em nome de Jesus, que cada coração aqui esteja aberto, Pai, apto, pronto para receber esta boa semente e mudar e transformar aquilo que é necessário em sua vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém? Meu irmão, essa palavra que eu quero trazer para você hoje trata sobre as lutas que antecedem batalhas, ou a grande batalha. Todos nós enfrentaremos um dia, literalmente um grande gigante, que vai fazer com que a gente rompa, vai fazer com que a gente alcance um nível maior, um patamar um pouco além. A vida, ela é feita de desafios. Não adianta nós tentarmos ir contra isso, porque isso é uma lei de Deus. Deus nos ensina na sua palavra, obrigado, nos ensina na sua palavra que Ele faz conosco provas, Ele nos coloca em desafios. Existem muitas pessoas que vivem reclamando dos desafios, vivem reclamando das lutas que enfrentam. Eu acho que é uma perda de tempo, porque é muito mais fácil você aceitar que na tua vida você vai enfrentar desafios. É muito mais fácil você aceitar isso e batalhar com o Espírito Santo de Deus dentro de você, com a palavra de Deus em você, com a palavra de Deus no seu coração, decidir no teu coração, entender que isso faz parte dos processos da vida para você crescer, do que ficar reclamando. Existem pessoas que não chegam a lugar nenhum, ou não vão muito longe, porque estão sempre reclamando de desafios e de lutas. Faz parte da vida, meu irmão. Se você quiser vencer, se você quiser chegar lá, se você quiser alcançar um patamar maior na sua vida, tenha esta convicção de que desafios nós enfrentaremos. E vai chegar um momento que Deus vai preparar para você um grande gigante. Vai preparar para você algo que vai ser na sua vida um divisor de águas. Quantos aqui já enfrentaram isso em algum momento da sua vida? Um divisor de águas em sua vida. Algo que te levou a um outro estágio na tua vida com Deus, na tua vida profissional, na tua vida familiar, sentimental. Um gigante literalmente você enfrentou. Alguns já enfrentaram. Só que antes do gigante, existem muitas lutas que não são literalmente, não são o gigante que você vai enfrentar, o gigante que vai mudar a tua vida. Só que são aquelas lutas cotidianas, aquelas lutas corriqueiras, aquelas lutas que nós temos toda semana. Talvez você tenha todo dia uma luta. Talvez todo dia quando você se levanta, o dia é maravilhoso, o dia
no final das contas, você faz um saldo positivo do seu dia, mas você enfrentou uma luta, você enfrentou um desafio, você enfrentou um problema. E é disso que eu quero tratar hoje. Porque tem muita gente, meu irmão, que nunca vai chegar num gigante porque ele não enfrenta os desafios. Ele nunca vai chegar num gigante porque ele não enfrenta as lutas do dia a dia. Ele nunca vai verdadeiramente romper com a sua vida, como Davi vai romper aqui com a sua vida, quando ele enfrenta o Golias, porque diante dos desafios da vida corriqueiros, as pessoas já desistem, já desanimam. Aqui a Bíblia nos mostra a história de Davi. Esse texto aqui é fenomenal. Esse texto aqui, sempre que você ouvir uma mensagem, uma pregação sobre ele, você vai aprender alguma coisa, e todo mundo conhece essa palavra. Todo mundo conhece a palavra sobre Davi e Golias. Até mesmo quem não tem religião, já ouviu falar ou em algum momento citou Davi e Golias, porque esse texto aqui literalmente mostra o romper, como uma pessoa rompe com a sua história e constrói uma história melhor. E aqui nesse texto mostra as lutas que antecedem a batalha. No versículo 32, a palavra do Senhor diz que Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi, meu irmão, é que Davi era servo. E o Senhor nos ensinou a servir. O Senhor nos criou para que nós sejamos servos, para que nós sejamos auxiliares, para que nós sejamos pessoas que estejamos dispostas a servir os outros. A palavra Davi significa amado. A palavra Saul significa solicitado. O texto aqui nos mostra um gigante que há 40 dias estava chamando o povo de Israel para a batalha. Há 40 dias ele estava desafiando. Há 40 dias ele estava solicitando alguém para que viesse à sua frente e enfrentasse-o, para que o enfrentasse, para que aquele que vencesse seria o campeão, aquele que vencesse dominaria o outro povo. Saul estava sendo solicitado aqui há muito tempo, há 40 dias, mas a Bíblia diz que aquele que vai e enfrenta, aquele que vai e alcança, aquele que vai e se coloca à disposição para servir, não é aquele que foi solicitado, mas aquele que é amado. E meu irmão, tem muita gente que se aproveita do fato de ser amado para não precisar servir outras pessoas. Tem muitos filhos que se aproveitam do fato que são amados pelos seus pais e não servem em casa, não ajudam. Tem muitos maridos que se aproveitam do fato de serem amados pelas suas esposas e não servem às suas esposas. Tem muitas esposas que se aproveitam do fato de ter um marido onde lhe ama de uma tal maneira que ela passa a não servir mais, porque as pessoas, em vez de se aproveitarem do fato de serem amados para servir e crescer mutuamente, elas deixam de exercer essa função. Mas a Bíblia diz aqui que Davi foi um homem que serviu, ele se colocou à disposição. Ele olha para Saul e diz assim: o teu servo. Meu irmão, Davi aqui já era ungido. Davi aqui já era uma pessoa que tinha recebido uma unção. No capítulo 16, a Bíblia diz que Davi foi ungido por Samuel rei. Davi já sabia que era ungido rei. Davi já sabia que um dia o local de Saul seria o seu local. Mas mesmo assim, Davi se colocou à disposição de servir. Mesmo assim, Davi se colocou à disposição de auxiliar, de resgatar aquele povo. Ele poderia muito bem ficar pensando: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui de braços cruzados. Quanto mais cedo Saul morrer, para mim melhor, porque quanto mais cedo ele morrer, mais cedo eu chego no trono, já que eu sou ungido. Mas Davi olha aqui para Saul e diz assim: o teu servo. Isso é grandioso, meu irmão. Isso é uma coisa que é difícil para todos nós. Não pense você que quando nós pregamos aqui, a palavra não fala conosco. Essa semana eu ouvi uma frase de um pregador, de um homem muito usado por Deus na nação. E ele disse assim na sua frase: se a espada não penetrar aqui, ela não tem ação aí. Ou seja, ele quis dizer: se a espada não penetrar primeiro no pregador, se a palavra não falar primeiro com quem está ministrando a palavra, a espada não vai atingir o povo de Deus, a espada não vai atingir a igreja. Sabe por quê, meu irmão? Sabe o que isso quer dizer? Que aqui ninguém é melhor do que ninguém.
Todos nós somos aptos, todos nós estamos a qualquer momento correndo o risco de, com a nossa própria carne, termos quedas, termos tropeços, termos situações onde a gente deixa de repente a unção, ou a chamada, ou aquilo que Deus coloca no nosso coração sobressair sobre as outras pessoas, e não é assim, meu irmão. Não importa quanta unção você tem, não importa quanto destaque você tem, não importa onde foi que você chegou, não importa o que Deus já tem feito na tua vida, quanto mais o Senhor tem feito na tua vida, meu irmão, mais você deve se colocar à disposição para auxiliar, para servir. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo disse que aquele que quiser ser maior no reino dos céus deve ser servo. Aquele que quiser chegar mais longe deve se colocar à disposição de servo. Amém? O Espírito Santo de Deus é servo. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo quando envia o Espírito Santo de Deus, ele disse que o Espírito Santo de Deus viria e falaria não daquilo que ele mesmo pensasse, mas daquilo que ele ouviu de Deus. Ele viria para ser nosso conselheiro, ele viria para ser nosso auxiliador, ele viria para ser nosso ajudador. Então aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, tem esse dom de servir. O dom de servir é um dom mesmo, como diz a palavra do Senhor em Romanos 12. Se você por acaso tem dificuldade de servir, se você por acaso tem dificuldade de auxiliar, peça ao Espírito Santo de Deus esse dom, porque Ele vai te dar e você vai glorificar o nome do Senhor, e grandes coisas vão acontecer na tua vida através disso, meu irmão. Sirva, tome essa disposição nessa semana, sirva o teu patrão, sirva os teus empregados, sirva os teus pais, sirva a tua mulher. Meu irmão, tem marido que se servir a mulher, ela vai achar que ele aprontou alguma coisa. Porque ele está tão acostumado a chegar na sexta-feira, deitar no sofá e só sair no domingo, que se ele resolver auxiliar a mulher dentro de casa, ela vai desconfiar. O que será que foi que ele aprontou? Não é verdade? Porque nós deixamos de servir, meu irmão. Quando conheceu, parecia um garçom, andava atrás assim o tempo inteiro. Daqui a pouco, quando conquistou, se tornou o dono chato do restaurante, não é verdade? Não auxilia mais, não ajuda mais, não serve mais. E isso eu estou falando só para vocês. Eu não sou assim, né, amor? Hã? Falhamos, meu irmão, falhamos o tempo todo. Falhamos o tempo todo. E a mulherada? Pensa que vocês vão ficar de fora, é? Tem mulher, meu irmão, que se servir o marido, ele já vai tirar o talão de cheque assim e vai perguntar quanto é que tu precisa. Porque ela só serve quando ela precisa de alguma coisa. Só serve quando quer alguma coisa em troca. Meu irmão e minha irmã, Deus nos ensina a servir. Deus nos ensina a auxiliar. Deus nos ensina a estar disposto a sempre ajudar. Quanta gente que quer estar aqui em cima pregando a palavra do Senhor, mas não quer estar na porta auxiliando. Quer estar realizando um chamado, um ministério, mas não quer se colocar à disposição para ajudar nas pequenas coisas. O Senhor exalta aqueles que se colocam na posição de servo. Enche o teu coração com o dom de servir, porque isso vai fazer você chegar no gigante que será derrotado, e este gigante vai transformar a tua história em nome de Jesus. A primeira atitude que Davi segue aqui, Davi diz, o seu servo. O seu servo. Meu irmão, quintal da casa, quem sabe você precisa ajudar aí a arrumar os filhos, limpar. Quem sabe aquela máquina estragada lá no teu trabalho, há quanto tempo você passa lá e aquela porcaria estragada lá e você pode fazer e resolver. Sirva, ajude, auxilie, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar graça em nome de Jesus, amém? Olha aqui o que diz o versículo 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Meu irmão, esse texto aqui é muito interessante. Se você olhar no capítulo 16, você vai ver que Davi, ele não era somente um rapaz, mas ele era também um rapaz ruivo, a Bíblia diz. A Bíblia diz no capítulo 16, quando Samuel vai ungir Davi, a Bíblia diz que Davi era um rapaz ruivo. E sabe o que isso queria dizer, meu irmão? Que Davi lembrava, quando as pessoas olhavam para ele, de Esaú. Se você for olhar a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 25, você vai ver que quando nasce Jacó e Esaú, Esaú era um homem ruivo.
E você conhece a história, você sabe que Esaú, quando teve a oportunidade de ficar com a sua bênção de primogenitura, ele vendeu por um prato de lentilhas. As 12 tribos de Israel nasceram de Jacó e não de Esaú. Então, meu irmão, Esaú sempre foi para a nação de Israel um sinônimo de alguém que se vendia por qualquer coisa. Alguém que não valorizava o que Deus era e o que Deus fazia na vida de cada um de nós. Alguém que como primogênito tinha tantas oportunidades, mas vendeu por um prato de lentilha. Quando Samuel olhou para Davi, com certeza, meu irmão, eles se lembravam disso, porque para a nação de Israel, para o povo judeu, isso tinha muita importância, nomes, figuras, isso tinha muita importância. Por isso que Paulo, quando se converte, troca o seu nome de Saulo para Paulo. A Bíblia não diz que foi Deus que mudou o nome de Paulo. A Bíblia não fala que foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus não mudou o nome de Paulo como mudou o nome de Pedro, por exemplo, que de Simão mudou para Pedro. Paulo mudou o seu nome porque Paulo era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. E Saulo no grego significa Saul no hebraico, ou seja, quando as pessoas olhavam para Paulo, eles se lembravam de Saul. E Paulo precisava alcançar os gentios, precisava pregar a palavra, precisava ser respeitado. Ou seja, ele mudou o seu nome para que as pessoas não vissem mais nele o nome de Saul, não se lembrassem mais que eles eram da mesma tribo. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Só que eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que as pessoas olham o que as pessoas pensam quando olham para você. Eu não sei o que você pensa quando você olha para você. Eu não sei o que as pessoas se lembram quando olham para você, mas eu sei que a palavra de Deus diz que o Deus não olha para a aparência como o homem vê. Deus olha para o coração. Deus está preocupado com aquilo que está dentro do teu coração. Deus não está preocupado se o teu cabelo é colorido, se você é gordo ou se você é magro, se você usa brinco ou se você não usa. Deus não está preocupado com a tua aparência externa. Deus está preocupado com aquilo que está dentro do teu coração. Foi isso que Deus disse para Samuel. Samuel, quando olha Eliabe no capítulo 16, diz assim: este é o homem que o Senhor quer? É perfeito? É dentro dos padrões? É dentro daquilo que a aparência e que a nossa cultura exige, como Saul, por exemplo, que era mais alto do que todos os outros, um homem de bela aparência. Mas aí Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração. A palavra do Senhor nos ensina isso, meu irmão. A palavra de Deus nos ensina isso, e muitas vezes nós deixamos de abençoar, nós deixamos de dar uma oportunidade, nós deixamos de auxiliar, nós deixamos de deixar alguém crescer do nosso lado, porque nós ficamos o tempo inteiro olhando para a aparência, o tempo inteiro olhando para aquilo que nós aparentemente conseguimos observar. Deus está olhando para o teu coração, Deus está olhando para a tua motivação, Deus está olhando para os teus pensamentos. Não importa o que as pessoas digam, importe que você seja um adorador verdadeiro, importe que você queira acertar, importe que você queira andar com Deus. Deixa falar quem tiver que falar, seja íntegro na presença do Senhor, porque o Senhor vai preparar para você momentos de vitória em nome de Jesus. Amém? É o que a Bíblia diz aqui, é o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Jesus Cristo, lá em Marcos 12:30, disse assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. É isso que Deus espera de nós, que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as nossas forças, não importando o que os outros pensem, não importando como os outros nos veem, meu irmão. Eu digo isso para você porque nós passamos por isso aqui, nós vivemos isso aqui. Aqui na igreja, eu costumo toda semana, quando eu converso com as pessoas, principalmente quem nos visita pela primeira vez, que nunca nos viu, eles olham e meio que se decepcionam, porque nós não temos a aparência de um pastor. Eu não tenho aparência de pastor, não tenho cara de pastor. Mas eu oro, meu irmão, para que Deus levante dentro dessa igreja um cidadão que tenha cara de menos pastor do que eu. E que quando ele pregar nesse altar, as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Para quebrar dentro da igreja e dentro da religiosidade esse espírito que faz com que as pessoas olhem somente para a aparência, como se a aparência fosse sinal de santidade. É isso que nós temos que esperar, meu irmão.
É isso que você tem que quebrar dentro de você. Isso é o espírito de religiosidade que faz com que muitas vezes nós deixemos de alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós, porque quem de repente Deus preparou como uma porta para abrir na tua vida a provisão, a vitória, a restauração, eu não sei o que você veio procurar agora, meu irmão, ou aqui dentro, ou o que você está esperando. Deus pode preparar do lado de você um maluco, beleza, que você olha e diz assim, não pode ser esse, mas este é a porta que Deus tem preparado para você. Então para de olhar para a aparência, para de olhar para aquilo que os seus olhos alcançam. Davi, meu irmão, se entrasse por essa porta hoje aqui, talvez ele seria mais parecido com um riponga, porque ele era completamente fora dos padrões daquela época. Ele era um rapaz que cuidava das ovelhas, ele era um rapaz que era desprezado. A Bíblia diz que ele cuidava dos animais do seu pai, e aqueles que cuidavam dos animais, na cultura deles, eram as pessoas mais desprezadas. Você não via filhos cuidando de animais. Onde é que foi parar o filho pródigo quando deixou o pai e perdeu tudo que tinha? Foi parar cuidando dos animais. O que ele disse quando ele voltou, quando ele resolveu se levantar e ir e voltar a viver com seu pai? Ele disse assim, olha, eu vou me levantar, irei ter com meu pai, nem que seja para cuidar dos animais, porque ele sabia que essa função não era função de filho, ou seja, Davi vivia uma função que não era uma função de filho, apesar de ser filho, era totalmente desprezado, era totalmente largado, meu irmão. Mas o Espírito Santo de Deus escolheu Davi. O Espírito Santo de Deus ungiu Davi, e se o Espírito Santo de Deus ungiu ele, que não tinha cara de quem deveria ser aquela pessoa que nós imaginamos, imagina o que Deus não pode fazer conosco, meu irmão. Deus quer te ungir, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer você crescer. Pare de ficar olhando no espelho e achando que você não merece, que você não pode, que você não tem o atributo ou a condição que os outros acham que você deve ter. Tome posse dos teus atributos, dos teus talentos, porque eles são o que Deus precisa para mudar a tua vida em nome de Jesus. Não se amoldem, meu irmão, a palavra do Senhor diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não deixe o mundo te amoldar não, meu irmão, não tome a forma do mundo não. Transforme-se pelo poder, pela renovação da vossa mente. É a tua mente que Deus quer limpa, concisa, é a tua mente que Deus quer íntegra, é o teu pensamento puro que Deus quer, voltado para Ele, para fazer a obra, e não a maneira como você se veste, como você anda, ou como você aparenta ser para a sociedade, meu irmão. É isso que Deus espera, é isso que nós precisamos quebrar dentro da nossa religiosidade, a religiosidade que nós temos sempre. É um perigo isso, meu irmão. Isso nos afasta do propósito de Deus. Jesus Cristo combateu isso, Jesus Cristo lutou contra isso, Jesus Cristo nos ensinou os maiores transformações, os maiores milagres da Bíblia. Deus fez com aqueles que a sociedade, que a religiosidade olhava e dizia assim, não, esse não pode. Deus ia lá e transformava, Jesus mudava a vida daquela pessoa, e aquela pessoa se transformava numa bomba nuclear, meu irmão, na mão do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É isso que Deus quer, meu irmão, fazer. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam assim, foi ele que conquistou a vaga? Não pode. Foi ela que tentou lá aquela vaga, foi ela que tentou chegar naquele local e ela conseguiu? Foi ela que alcançou? Não pode. Não pode, olha para mim, olha para ela. Não pode sim, porque aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Deus é Espírito, importa que você adore em Espírito e em verdade, importa que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de você. Isto é suficiente, meu irmão, para você alcançar patamares ainda maiores em nome de Jesus. É isso, meu irmão. Tome cuidado quando você se olhar no espelho e achar que você, com seus atributos físicos, os seus atributos que você pode olhar são suficientes para que Deus faça a obra. Não, meu irmão. Deus quer que nós nos colocamos na posição de servos, que nós nos coloquemos na posição de filhos, de servos, de obediência à palavra do Senhor, não importando com aquilo que nós somos por fora, mas aquilo que nós somos por dentro. Quando a Bíblia nos ensina que nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus, meu irmão, a palavra nos diz que esse corpo aqui é corruptível, esse corpo aqui vai ficar aqui, esse corpo aqui é perecível, ele está destinado a voltar ao pó. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, no seu espírito, é o seu espírito que vai se revestir de incorruptibilidade, meu irmão, é o seu espírito que precisa estar salvo, é o seu espírito que precisa estar ligado com Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí o versículo 34 diz assim a palavra do Senhor: Davi
Entretanto, disse a Saul, teu servo, mais uma vez aqui ele se coloca na posição de servo, toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Meu irmão, Davi aqui estava enfrentando algo que muitos de nós enfrentamos, algo que muitos de nós estamos vivendo, lutando e cuidando de coisas que ainda não são nossas, batalhando, nos esforçando por coisas que você pensa assim, mas não é para mim, não é meu. Por que eu vou me esforçar tanto por algo que não vai me render nada? Por que eu vou me esforçar tanto por algo que não é aquilo que Deus tem preparado para mim ainda? Não é aquilo que Deus me prometeu? O que eu vou ganhar me esforçando nisso? Isso não é o meu sonho, essa não é a minha promessa. Isso que Deus colocou na minha mão não é o que Deus preparou para mim. Será que vale a pena eu me esforçar por tudo isso? Meu irmão, isto é o que vai te credenciar para que você alcance a promessa que Deus tem preparada para a tua vida. Davi era ungido. Davi era um pajem de armas. Davi era um hábil músico. Davi tinha muitas habilidades, meu irmão, mas ele estava lá no rebanho, cuidando de poucas ovelhas que não eram suas. Davi aqui está nos ensinando a nós cuidarmos, a nós nos colocarmos à disposição mais uma vez, de auxiliar aquilo que de repente não é nosso, mas aquilo que não é nosso vai nos credenciar a nós chegarmos ao local que Deus tem preparado para nós. Porque se você não cuida daquilo que é dos outros, como é que você vai cuidar daquilo que é seu? Se você não cuida daquilo que é pouco, como é que você vai cuidar daquilo que é grande? Se você tem uma promessa, meu irmão, de coisas grandes na tua vida, a palavra de Deus diz que aquele que for fiel sobre pouco, sobre o muito o Senhor lhe colocará. Seja fiel sobre o pouco, seja fiel sobre as poucas coisas. Davi aqui estava cuidando das ovelhas do seu pai. Tem muita gente que quer um emprego de gerente numa grande empresa, e isso é lícito, isso é importante, é bom você sonhar com coisas grandes, mas não quer ser um auxiliar. Tem muita gente que quer chegar a grandes cargos, a grandes lugares, mas não quer servir. Tem muita gente, meu irmão, que nunca vai chegar a lugar nenhum porque não quer começar pequeno, e Deus nunca vai começar nada grande. Quem nasce grande é monstro, nós sempre falamos aqui, e é uma grande realidade, meu irmão e minha irmã, porque Deus vai fortalecer, Deus vai fazer com que você tenha base, Deus vai fazer com que você adquira experiência, Deus vai fazer com que você ganhe maturidade diante daquilo que você vai fazendo, e isso vai fazendo com que você vá galgando lugares ainda maiores, e Deus vai te entregando coisas ainda maiores. A palavra de Deus diz isso. Davi aqui estava cuidando das ovelhas do seu pai, não eram suas. Ele podia dizer qualquer coisa, ele podia dizer para Saul, para o seu pai que ele não iria mais cuidar, ele poderia dizer para o seu pai que aquilo ali não lhe interessava mais, mas ele disse, e ele fez, e ele cumpriu o voto de cuidar das poucas ovelhas do seu pai. E graças a essa humildade que Davi teve, mesmo depois de ser ungido rei, ele conseguiu chegar e lhe credenciar, e se credenciar a ser aquele que fosse enfrentar o gigante, aquele que fosse batalhar e vencer o gigante Golias. Amém? Olha o que ele diz aqui. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Meu irmão, Davi tinha argumentos. Davi tinha uma experiência para chegar diante de Saul e dizer assim, olha Saul, eu posso fazer isso. Eu comecei pequeno, eu comecei a cuidar daquele pequeno estágio, eu comecei a cuidar naquela pequena função na empresa. Hoje eu tenho condições de chegar e de galgar um local maior porque eu adquiri experiência. Era isso que Davi estava falando para Saul. Davi estava dizendo para Saul, Saul, eu posso fazer isso porque eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, eu posso enfrentar esse gigante. Meu irmão, leão e urso são grandes desafios para qualquer um de nós. Só que leão e urso agem por instinto, são animais irracionais. Ele ia enfrentar agora, meu irmão e minha irmã, um homem com uma inteligência, um poderoso guerreiro desde a mocidade, um camarada que sabia o que estava fazendo, não agia simplesmente por instinto, mas era um ser inteligente, meu irmão. Aproveite as experiências que você tem na tua vida para alcançar e conquistar lugares ainda maiores. Por isso que serve as pequenas experiências, é para isso que serve. E a palavra de Deus diz no versículo 9, se você for olhar, que não era qualquer desafio não, meu irmão. O desafio ali não estava simplesmente colocando a cabeça de Davi a prêmio, não.
Não era simplesmente, não, vai Davi, se você morrer, tudo bem, morreu, a gente chama outro. Não, o desafio era o seguinte: aquele que perdesse serviria como escravo do outro. Se Davi perdesse, todo o povo de Israel serviria como escravo, mas Davi foi, sabe por quê? Porque aquele que estava sendo solicitado não foi. Saul era solicitado e não foi. Davi era amado, mas se colocou à disposição de ir. Davi tinha argumentos, Davi tinha experiência, Davi tinha na sua boca uma palavra que impedia Saul de dizer, não, você não pode ir. Ele estava sendo solicitado, não foi. Agora Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, se colocou à disposição. Se coloque à disposição para realizar grandes feitos, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Você precisa crer no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós chegarmos diante de locais, de autoridades, de pessoas importantes, não tenhamos medo daquilo que nós vamos falar, porque na hora o Espírito Santo de Deus nos dará autoridade, nos dará palavras, nos dará o conhecimento. Então creia, meu irmão, que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Quando surgir uma oportunidade, agarre. Quando surgir uma oportunidade, tome posse dela. Se coloque, se inscreva nos cursos, se inscreva nas posições, nos cargos que tem na tua empresa. Faça a tua parte, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer a dele e você vai chegar lá e você vai alcançar em nome de Jesus. Amém? Davi estava confiando nisso, meu irmão? Ou você pensa que ele não teve medo? Ou você pensa que ele não teve receio? Você pensa que ele não viu o gigante Golias? Mas ele sabia que o Deus dos exércitos estava com ele. Ele sabia que aquele gigante não estava afrontando ele, mas estava afrontando o Deus do exército, o Deus vivo de Israel. Saiba, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus está com você, e você é mais do que vencedor, e você vai chegar aos locais de vitória por conta disso, por causa do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, em nome de Jesus. Ele nos fortalece. A palavra do Senhor nos ensina que Ele nos aconselha, Ele nos faz crescer, Ele nos faz chegar lá. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Davi aqui estava usando essa experiência, envolvia todo Israel. E aí a Bíblia diz que, no versículo 38, a palavra de Deus diz assim, que Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, e colocou-lhe uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Meu irmão, aqui o Espírito Santo me ministrou algo muito interessante. Davi chegou a vestir a roupa de Saul. Davi chegou a colocar a roupa de Saul, mas ele se sentiu mal. Ele se sentiu mal e resolveu tirar. Ele não se sentiu confortável com aquela roupa. Ele sabia que a roupa era do rei, e a roupa do rei não servia nele, porque eles eram diferentes. Meu irmão, você não precisa usar nada de outra pessoa para chegar aonde Deus quer que você chegue. Basta que você use a pedrinha que Deus te deu, use a funda que o Senhor te deu, use o cajado que o Senhor te deu, use as habilidades que o Senhor te deu. Não precisa tirar roupa de ninguém, túnica de ninguém, não precisa tirar lugar de ninguém, não precisa derrubar ninguém para você chegar ao local onde Deus preparou para você, porque o local que Deus tem para você é só para você. O local que Deus tem para você será glorificado o nome do Senhor na tua vida, e ninguém precisará sofrer, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, e com ela Ele não acrescenta dores. Tem muita gente, meu irmão, usando roupa que não lhe cabe. Tem muita gente utilizando de espaço que não é seu. Tem muita gente usufruindo de posição que para ele chegar lá precisou derrubar alguém. Por isso que você olha e diz assim, o que aquela pessoa está fazendo lá? Não tem nada a ver com ele aquela posição, não tem nada a ver com ele aquele local, ele parece um peixe fora d'água, é porque aquele local não é para ele. Roupa de Saul não cabe em Davi. Meu irmão e minha irmã, quando você quer ser aquilo que o outro é, você não sabe usar aquilo que o outro tem. Tenha no teu coração essa disposição de contar com as suas próprias habilidades, porque você se basta em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diz assim, você se basta, meu irmão. Os teus talentos bastam para o Senhor fazer e realizar a obra na tua vida. Davi até chegou a colocar aquilo ali, mas de certo ele começou a pensar, eu sou ungido, eu vou ser rei de Israel, agora as pessoas não precisam saber que eu vou ser rei de Israel porque eu tomei a túnica de Saul. Não, eles saberão que eu serei rei de Israel porque o Espírito Santo de Deus está em mim, o Espírito Santo de Deus me ungiu, Ele vai fazer com que eu derrote esse inimigo, Ele vai fazer com que esse gigante caia e o nome dele seja glorificado através da minha vida.
Você se basta. As suas aptidões, os seus talentos, os seus dons, Deus te recheou, meu irmão. Deus colocou tanta coisa boa dentro de você. E às vezes você fica olhando para aquilo que o outro tem. Parece que a grama do vizinho é mais verde. Parece que o vizinho vai mais longe. Parece que ele é melhor do que você, meu irmão. O Espírito Santo de Deus em você, com seus dons, os seus talentos serão suficientes para você chegar ao local que Deus disse que você ia chegar, em nome de Jesus. Amém? Aqui Davi veste a roupa, mas ele não se sente à vontade. Ele não precisa tomar a túnica. Você também não precisa tomar nada de ninguém. E aí no versículo 35 a Bíblia diz assim: eu vou atrás dele, Davi dizendo, e dou-lhe golpes, e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Meu irmão, eu não sei se você tem lutado para tirar uma ovelha, um bem, um valor, algo precioso na tua casa, na tua família, na tua vida, da boca do leão. A palavra de Deus, várias vezes, ela trata e ela se refere, usa a linguagem de leão para falar do próprio inimigo. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão bramando procurando a quem possa tragar. Então, meu irmão, aqui nessa referência da palavra do Senhor, Davi está usando essa simbologia. O leão aqui se refere ao inimigo das nossas almas. O leão aqui se refere a Satanás o tempo todo tentando tragar, tentando tirar de você algum valor, tentando tirar de você alguma bênção que o Senhor tem preparado para você. Agora a Bíblia nos ensina, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que significa resistir, meu irmão? Significa enfrentamento. Resistir significa se colocar em posição de batalha. E a Bíblia diz que se você fizer isso, ele fugirá de vós. Então, Davi aqui está nos ensinando a resistir. Davi aqui está nos ensinando a lutar. Davi aqui está dizendo que quando o inimigo vem e tenta tirar dele a sua ovelha e leva a sua ovelha na boca, ele vai atrás, ele pega aquele leão pela juba, ele tira a ovelha, ele golpeia aquele leão, e é isso que você tem que fazer, meu irmão. Não desista de lutar pelo teu marido, não desista de lutar pelo teu filho, não desista de lutar por aquele bem precioso que o leão está tentando tragar, porque essa tua determinação em lutar vai fazer com que ele fuja de você em nome de Jesus. Davi está dizendo isso. Agora não espere, meu irmão, que ele não vá se voltar contra você. É o que a Bíblia aqui diz. A Bíblia diz que o leão, Davi diz que quando ele se volta contra ele, aí Davi nos ensina o método para nós vencermos esses leões. Meu irmão, leão é um animal poderoso, é um animal violento, é um animal que tem garras, que tem presas, mas é um animal também vulnerável, como diz Davi aqui, na sua barba, na sua juba. O que para o leão é uma juba, você sabe? O leão, a juba do leão para o leão é o sinônimo do seu orgulho, é o sinônimo da sua altivez, é o sinônimo da sua arrogância, é o sinônimo da sua prepotência. E é exatamente por aí que você vence os leões que tentam se levantar contra a tua vida. É exatamente por aí que muitas vezes as pessoas caem. Porque quando elas se fortalecem, quando elas estão em algum posicionamento de destaque, quando elas chegam a um local onde Deus colocou elas onde Deus preparou para elas estarem, o orgulho, a altivez, a prepotência faz com que a pessoa caia, faz com que a pessoa perca tudo. E é por isso que você vê pessoas que batalharam demais, meu irmão, para chegar onde chegaram, e de repente da noite para o dia caem porque são dominadas pelo orgulho, caem porque pensam que mais nada pode lhe alcançar, caem porque a arrogância toma conta, caem porque não se colocam mais à disposição, caem, meu irmão, porque ficam como um leão na selva, parado numa rocha, deixando o vento bater na sua juba. E este orgulho é o que antecede a queda. A palavra do Senhor diz que o princípio da queda é a altivez de espírito, é o orgulho que antecede a queda, é o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, e a Bíblia diz que o Senhor concede graça aos humildes. Por isso, meu irmão, tome muito cuidado com isso. A palavra do Senhor diz que, em Lucas capítulo 14, versículo 11, Jesus Cristo diz assim: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Meu irmão, tem muita gente que
cai por causa disso. A palavra do Senhor nos mostra o maior exemplo para nós fugirmos disso. O maior exemplo para nós não cairmos nessa trama. O maior exemplo para nós não cairmos no mesmo erro. E por que Deus abate o soberbo? Por que Deus não compactua com o soberbo? Você sabe por quê? Isaías capítulo 14. Abre ali, você pode deixar a tua Bíblia, se você quiser acompanhar Isaías capítulo 14, verso 12. 14, verso 12. Olha o perigo do orgulho, da altivez, da autossuficiência. Isaías capítulo 14, verso 12 diz assim a palavra do Senhor: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado na terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da assembleia, do ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Meu irmão, sabe de quem que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Lúcifer. Deus aqui está falando de Lúcifer. Quando no céu alguém queria saber de um sinônimo de grandeza, de glória, de perfeição de Deus, Deus mandava que olhasse para ele. Só que a soberba, o orgulho, a arrogância, querer ser mais do que aquilo que Deus tinha preparado para ele ser, fez com que como um raio ele caísse dos céus. Por isso que Deus abate o soberbo. Porque quando Deus vê um soberbo, quando Deus vê um orgulhoso, quando Deus vê um arrogante, quando Deus vê alguém que não perdoa, quando Deus vê alguém que se acha melhor do que os outros, quando Deus vê alguém que se olha e pensa que é o cara, pensa que o cara é ele, como diz o Roberto Carlos, quando Deus olha para alguém dessa forma, meu irmão, aviva na memória de Deus Lúcifer. Deus se lembra de Satanás e da rebelião que Satanás promoveu nos céus, quando Deus olha para um soberbo. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com isso. Por isso que você é tentado o tempo inteiro a se encher de orgulho, se encher de altivez, se encher de jubas à sua volta, para que você se olhe e diga assim: agora eu cheguei lá, agora eu sou, agora eu posso, agora eu vou, agora eu sou melhor, agora eu sou tudo o que eu achei que eu deveria ser. Meu irmão, guarde-se na humildade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que é por Ele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é por Ele que nós existimos, tudo que nós temos vem dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao sopro do Espírito em sua vida, é que você tem a condição de todos os dias se levantar. A palavra do Senhor diz que é por causa das misericórdias do Senhor, que são novas a cada manhã, que nós não somos consumidos. E Deus não está falando isso para ímpio, não. Deus está falando isso para crente, porque está na palavra dele. E Deus fala com seus discípulos. São os crentes que vivem debaixo da misericórdia do Senhor. Somos nós que somos salvos, que dependemos da misericórdia do Senhor todos os dias. Então, meu irmão, não use a palavra de Deus para se achar de repente para pessoas, porque agora você é salvo, o outro não é. Não use a palavra de Deus para atingir, para machucar, para apontar o dedo, para julgar o próximo. Quanta gente, meu irmão, que usa a palavra de Deus para, de alguma forma, se sobressair sobre os outros. Orgulho, prepotência, arrogância, aviva na memória de Deus Lúcifer. Quantas pessoas, meu irmão, que vêm na igreja e ficam ouvindo a mensagem achando que tal fulana deveria estar aqui. Não, meu irmão. Quem deveria estar aqui ouvindo essa mensagem já está aqui dentro, porque o Espírito Santo de Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. A palavra de hoje, queira você não, queira você sim, serve para você, serve para mim, serve para todos nós que estamos aqui sendo orientados pela palavra de Deus. Então não deixemos com que o orgulho entre dentro do nosso coração. Não vamos avivar dentro dessa igreja, na memória de Deus, Lúcifer, meu irmão. Não vamos avivar em Deus esse tipo de memória ruim por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da prepotência. Davi, meu irmão, sabia como vencer o gigante. A Bíblia diz que ele pega pela juba, ele pega pelo orgulho, ele pega pela altivez, ele pega pela prepotência daquele leão e ele mata aquele leão, ele vence aquele leão, porque todo orgulhoso é abatido por Deus. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Davi diz que ele pega pela barba, ele simplesmente pega o seu orgulho, pega a sua arrogância, joga tudo isso fora, mas quem o livra,
da garra do leão. Quem o livra das presas do leão é o Espírito Santo de Deus. Ele diz e ele declara: o mesmo Deus que me livrou das garras do leão, das garras do urso, vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu, e o nome do Senhor será glorificado. Meu irmão, joga fora o teu orgulho, a tua arrogância, joga fora a prepotência, joga fora a altivez, porque Deus vai te livrar de toda a garra do mal. Todo leão que se levantar contra a tua vida, todo urso que se levantar contra a tua família, será desprezado, cairá em terra por causa da tua humildade, do teu coração de servo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o louvor. Aleluia. Olha o que diz o versículo 36. Essa mensagem tem algo muito interessante para a gente. Para você aquietar o teu coração, para você guardar no teu coração a certeza de que essa semana vai ser uma semana de vitória. A certeza de que Deus está com você. A certeza de que os teus planos não serão frustrados. A convicção de que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Versículo 36, o teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Meu irmão, você pode enfrentar, você pode lutar, você pode chegar lá, você vai alcançar, sabe por quê? Porque tudo aquilo que se levanta contra você, meu irmão, não se levanta contra você, mas desafia o Deus dos exércitos de Israel, o Deus da igreja, o Deus que te segue, que te auxilia, o Deus que te ajuda, o Deus que coloca na tua vida o propósito. Tudo aquilo que se levanta contra a tua vida, meu irmão, se levanta contra o Deus que está em você e que habita na tua vida em nome de Jesus. Davi venceu porque ele entendeu isso. Davi chegou lá porque ele entendeu isso. Davi teve a condição de vencer o gigante, e você conhece agora o fim da história, você já conhece essa história. A Bíblia diz que ele acerta a pedra bem no alvo, ele acerta a pedra bem na testa daquele gigante, e ele muda completamente a sua vida, meu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Que nos seus desafios, nas suas batalhas, você pode estar muito bem preparado. A Bíblia diz que Davi era um exímio atirador de funda, de pedra. Meu irmão, para ele ir para a luta com aquele gigante, ele não foi só naquela vez que ele atirou pedra. Com certeza ele atirou muitas e muitas pedras enquanto ele cuidava das ovelhas. Com certeza, meu irmão, ele botou muita latinha de Coca-Cola, de Fanta-Uva, de refrigerante assim, errou muita pedrada, meu irmão, para acertar a testa daquele gigante. Mas mesmo assim, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que ele acertou bem no meio da testa daquele gigante. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Ele só tinha aquele local para acertar. Isso quer dizer, meu irmão, que nós, por mais que sejamos muito preparados, por mais que nós sejamos muito bem instruídos, por mais que o conhecimento faça parte de nós, meu irmão, nós ainda assim dependeremos da ação do Espírito Santo de Deus. Ainda assim dependeremos da unção e da graça do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque naquele momento, meu irmão, aquela pedra poderia estar qualquer grauzinho, para lá ou para cá. Mas eu creio que quando ele lançou aquela pedra, ele fez tudo o que o seu potencial humano poderia fazer. Ele fez tudo o que ele podia realizar enquanto Davi, ele se preparou, ele cuidou das pequenas coisas, ele ganhou credibilidade para enfrentar aquele gigante, ele usou as suas habilidades, os seus próprios dons, as suas próprias aptidões, ele estava pronto para aquela batalha, ele fez tudo o que ele podia. Mas poderia estar fora um grauzinho, meu irmão, e naquela hora, eu creio que o Espírito Santo de Deus acertou e ele cravou a pedra na cabeça daquele gigante. É exatamente assim que Deus vai fazer com você. Deus quer que você se prepare, Deus quer que você faça a tua parte, Deus quer que você cuide das pequenas coisas, Deus quer que você seja servo, Deus quer que você seja humilde, Deus quer que você se coloque à disposição, Deus quer que você faça tudo o que você pode fazer, mas Ele quer também que você relaxe, que você descanse o seu coração, porque aquilo que você não pode fazer, Ele já está fazendo em teu favor em nome de Jesus. Deus está movendo, meu irmão, céus e terra para fazer acontecer na tua vida aquilo que você não pode fazer. É disso que você precisa tomar posse. Este é o Deus que você serve. Esse é o Deus que faz parte da nossa vida. Este é o Deus da palavra. Este é o Deus que nos ensina a caminhar, nos ensina a andar todos os dias em segurança. Este é o Deus que a palavra diz que Ele é auxílio, que Ele é proteção,
que Ele é refúgio. Davi, meu irmão, ele não se livrou do gigante. Davi, ele não se livrou do leão. Davi, ele não se livrou da luta e da batalha. Você também não vai se livrar da luta e da batalha, mas você tem a convicção e a certeza que vai vencer todas elas pela ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que neste momento você fechasse os teus olhos e que você começasse a colocar nas mãos do Senhor agora as tuas batalhas dessa semana. Que você diga para o Senhor agora quais são os desafios que você tem nessa semana. O Espírito Santo de Deus vai te dar a estratégia necessária, meu irmão, para você vencer esse desafio. O Espírito Santo de Deus vai te dar as armas necessárias para você vencer esse desafio. Você é um servo fiel. Você poderia estar fazendo tantas coisas nesse domingo, mas você decidiu sair de casa e vir para a igreja adorar ao Senhor, porque você é um servo, tem sido alguém que coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Quando você faz isso, meu irmão, a palavra do Senhor de Deus diz que as demais coisas são acrescentadas. A palavra de Deus diz que o Senhor vem em seu auxílio. É o que Deus está esperando de todos nós, meu irmão, que nós nos coloquemos à sua disposição. Então coloque, meu irmão, na presença do Senhor nessa noite, os teus desafios, os teus propósitos, aquilo que você tem para enfrentar, meu irmão. A Bíblia diz que Davi, ele testemunha dizendo que ele foi liberto das garras do leão. Daniel também foi liberto das garras do leão, meu irmão. Se Davi foi, se Daniel foi, você também será, em nome de Jesus. O leão não vai levar o teu filho para as drogas. O leão não vai fazer com que o teu marido saia de casa. O leão não vai fazer com que os teus negócios se percam. O leão não vai fazer com que aquela vaga que você tem lutado, se esforçado, vai se perca. Porque Deus vai fazer com que você tenha força para enfrentar e conquistar, em nome de Jesus. Então comece a glorificar o nome do Senhor. Adore a Deus nesse momento. Tu és minha Aleluia. vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Aleluia. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto Aleluia. a ser quebrado. Aleluia. As lutas que antecedem a batalha. Este é o título dessa mensagem de hoje. Essa mensagem, meu irmão, foi dada pelo Espírito Santo de Deus para dizer que você pode. Para dizer que você pode. Então enfrente a crise hoje. Enfrente o trauma hoje. Enfrente o vício hoje. Começa hoje, meu irmão. Não deixa para segunda-feira, não. Começa hoje a enfrentar. A palavra de Deus diz aqui que tudo que você precisa se preocupar, meu irmão, é com a juba. Se preocupe em não deixar o orgulho, a altivez entrar no teu coração. Se preocupe em não deixar a arrogância entrar no teu coração. Se preocupe só com isso, meu irmão, e deixa que com que as garras, Deus se preocupa. Deixa com que a violência que vem contra você, Deus se preocupa. Preocupe apenas em ter um coração adorador ao Senhor. Preocupe-se apenas em ter um coração que se dedica ao Senhor, que confia na palavra do Senhor. Porque tudo que se levantar contra a tua vida nessa semana, nós profetizamos em nome de Jesus, que não terá valor, não terá procedimento, não vencerá, porque o Espírito Santo de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre a tua vida, e mal nenhum pode chegar à tua tenda, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Você que tem enfrentado essas lutas que têm antecedido a batalha. Você sabe que não é a grande batalha ainda que Deus preparou para você,
mas é aquela luta que fica no teu calcanhar e que parece que nunca se resolve. Parece que todo dia se levanta um leão contra a tua vida. Parece que o tempo todo alguma coisa quer tirar você da presença do Senhor, quer roubar de você o seu sonho, quer roubar de você o seu sustento, quer roubar de você a tua paz. Hoje, meu irmão, você vai tomar uma decisão como Davi tomou. Você vai pegar pela juba essa luta, essa dificuldade, e o nome do Senhor será glorificado. Você saia do teu lugar e venha à frente. Os obreiros, eu gostaria que viesse à frente para ungir e orar pelo povo. Você vai sair daqui vencedor, meu irmão. Essa semana será uma semana de vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tudo que você está enfrentando agora não se compara ao que Deus tem preparado para a tua vida. Isso é para aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso eu gostaria que ninguém ficasse de fora dessa oração. Eu não sei se tem aqui alguém que nunca fez uma oração reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero que você saia daqui de posse dessa palavra. Eu quero que você saia daqui de posse desta promessa. As batalhas que vão se levantar contra a tua vida nessa semana já estão derrotadas em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus precisa estar na tua vida. Existe alguém aqui que nunca fez uma oração confessando ao Senhor Jesus Cristo? Eu gostaria que você levantasse a tua mão onde você está. Se há alguém aqui, que você levantasse a sua mão. Querido Espírito Santo, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo diante dos problemas, dos desafios, o Senhor sempre nos dá uma estratégia. O Senhor sempre nos dá uma direção. Não há leão, Senhor Deus, que levará aquilo que o Senhor tem nos dado. Não há leão, Senhor Deus, que levará a promessa. Não há leão, Senhor Deus, que levará os valores que o Senhor tem colocado dentro de nós. Não há leão, Senhor Deus, que levará os nossos filhos. Não há leão que levará, Senhor Deus, aqueles que nós amamos. Não há leão, Senhor Deus, que possa destruir, Pai, o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que nós e que Teu Espírito Santo habita em nós, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a Tua unção, a Tua graça está sobre nós, Pai. Senhor Deus, guarda-nos, Pai, em segurança. Guarda-nos, Senhor Deus, num coração puro, num coração livre, Senhor, de orgulho, num coração livre, Senhor Deus, de altivez, de soberba, Pai. Querido Espírito Santo, nos enche de um coração de servo. Nos dê esse dom, Pai, para que esta semana, Senhor, nós possamos ser auxiliadores, Deus, em nossas casas, no local onde nós trabalhamos, onde o Senhor nos colocar, meu Deus, nessa semana, que as pessoas vejam a diferença em nós, Pai, porque nós não somos como o mundo é, Pai. Nós não queremos andar como o mundo anda. Nós não queremos ser, Senhor Deus, aquilo que o mundo faz, onde cada um está preocupado só consigo, onde cada um está preocupado só com o que pode ter, com o que pode conquistar. Não, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, também nos alegrar com a conquista dos nossos irmãos. Nós queremos também nos alegrar com a conquista, com os testemunhos daqueles, Senhor Deus, que caminham conosco. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que a nossa hora também chegará. Nós sabemos, Senhor Deus, que o nosso propósito também chegará. Nós sabemos, Senhor Deus, que a nossa promessa será cumprida também, Pai. Querido Espírito Santo, nos fortalece nessas pequenas lutas. Nos fortalece nessas pequenas batalhas, Pai. Nos fortalece, Senhor Deus, para que quando, Senhor, nós enfrentarmos cada uma delas, Pai, nós não sejamos covardes.
Não sejamos como aqueles que desanimam e por isso nunca chegarão no gigante, por isso nunca chegarão no romper. Não, querido Espírito Santo, a partir de hoje, Pai, toda palavra de murmuração, toda palavra de decepção, toda palavra contrária, Senhor Deus, a essas lutas, Senhor Deus, nós lançamos fora e nós tomamos posse, Senhor, do espírito de vitória, do espírito de consciência de que esses momentos são importantes, são necessários para nós alcançarmos lugares ainda maiores, querido Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido diante da batalha. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado sabedoria para vencer as provas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado estratégia, Pai. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja conosco em tudo que fizermos, tudo que realizarmos, por onde nós passarmos, Senhor. Que nós estejamos, Pai, com a companhia doce e suave do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, querido Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Nos dê força, Pai, não para fugir da batalha. Nos dê força, Senhor, não para que não haja batalhas, mas nos dê força, Senhor Deus, para enfrentarmos e vencermos todas as batalhas. A Tua palavra nos ensina, Pai, que o reino dos céus é para aqueles que se esforçam. O reino dos céus é para aqueles que vencem. O reino dos céus é para aqueles que não desistem. E por isso, meu Deus, não existe vencedores. Não existe, Senhor Deus, conquista. Não existe, Senhor Deus, vitória sem que haja batalha, sem que haja enfrentamento. Tudo isso, Senhor Deus, serve para glorificar o Teu nome. E por isso nós te agradecemos, Pai. Por isso nós entendemos o que diz na Tua palavra: em tudo dai graças. Nós te damos graças, Senhor, até mesmo pelas batalhas, porque são elas que vão glorificar o Teu nome em nossa vida. São através delas, Senhor Deus, que os ímpios verão o testemunho daqueles que servem a Deus, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É através das batalhas, Senhor. Todas elas servirão para glorificar o Teu nome em nossas vidas. Querido Espírito Santo, eu te peço pela igreja, abençoa cada um, Pai. Senhor Deus, traz a estratégia certa para cada um nessa semana, Senhor. Que a vitória, Senhor Deus, no próximo final de semana seja celebrada neste local. Que um testemunho de vitória seja contado neste local, Senhor Deus. Para que aqueles, Senhor Deus, que entraram aqui nessa noite, meio sem entender, possam reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é vivo e poderoso. Que o Senhor Jesus Cristo não abandona os seus. Que o Espírito Santo de Deus geme, clama com gemidos inexprimíveis por todo aquele que no Senhor confia. Isso nos garante a vitória em nome de Jesus. E nós te agradecemos e te adoramos por isso, querido Espírito Santo. Te adoramos, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você ouviu Uma Palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.